Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco de uma sociedade do Oriente Próximo, os Hebreus. Vamos lá? A história dos Hebreus, povo de origem semita, começa na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Viviam da criação de ovelhas e cabras e eram governados por chefes tribais chamados de patriarcas. Eles eram seminômades, eram pastores. Observe aí no mapa a sua localização. O povo hebreu é proveniente da região palestina, região atualmente próxima ali ao Líbano, ao deserto da Arábia e da Síria. Sua localização estratégica a transformou em um dos principais entrepostos comerciais do mundo antigo e o extenso Rio Jordão abrigou a grande maioria das cidades fundadas na região. Entre os principais povos que maior influência exerceu sobre o território palestino, damos maior destaque aos hebreus e aos palestinos. Esses dois povos, por muito tempo, disputaram a hegemonia territorial política da região e até hoje protagonizam um dos mais antigos conflitos da história. Os hebreus têm origem semita e se consolidaram ao longo do Rio Jordão praticando atividades agropastoris. Foi aproximadamente no segundo milênio antes de Cristo que o povo hebreu passou a organizar um movimento populacional de motivação religiosa, a busca da Terra Prometida, uma região equivalente ao território da Palestina. A Santa Aliança. Segundo a tradição judaica, um dos patriarcas, Abraão, inconformado com a adoração de seu povo a vários deuses, teria recebido uma mensagem de Deus e feito com ele uma aliança. Os hebreus deveriam criar nesse único Deus, eles deveriam crer apenas nesse único Deus, conhecido como Yahvé, que lhes mostraria uma terra fértil e segura para viver, a terra prometida, ou Canaã. De acordo com algumas pesquisas, a chegada dos hebreus à Terra Prometida teria sido consolidada durante o século XVIII a.C. Nessa região, haviam diferentes povos fixados, como os filisteus, cananeus, amalecitas, edonitas, moabitas e os arameus. Em 2000 a.C., liderados por Abraão, os hebreus partiram em direção a Canaã, onde se fixaram próximo ao Rio Jordão. Os hebreus acreditavam que eles eram o povo escolhido por Deus para adorá-lo. São considerados o primeiro povo monoteísta da antiguidade. A gente tem aí uma pintura, Abraão e o sacrifício de Isaac, representando aí a obediência do povo ao seu único Deus. O Êxodo. Nas discussões entre os especialistas sobre o que pode ser comprovado ou não sobre o Êxodo, a verdade é que após a saída dos hebreus, a região de Canaã estava dominada por outros povos, como filisteus e cananeus. Por isso, os hebreus demoraram mais de 40 anos, de 1250 a.C. a 1210 a.C., migrando aí entre o Egito e Canaã. Observem aí no mapa a lista vermelha, como a peregrinação que eles percorreram. A migração e a fuga do Egito. Aproximadamente em 1750 a.C., uma grande seca desestabilizou a economia hebraica, forçando-se a deslocar em direção ao Egito. Chegando à região do delta do Rio Nilo, os hebreus mantiveram forte contato com os hicsos, que dominavam a região naquele período. A relação amistosa com os hicsos chegou ao fim quando os egípcios dominaram a região e passaram a controlar os hebreus enquanto escravos. Eles foram escravizados no Egito. Foi somente no final do século 13 a.C. que os hebreus fugiram do Egito sob a liderança de Moisés. Ainda sobre o Êxodo, Esse importante episódio da civilização hebraica ficou conhecido como Êxodo e iniciou uma extensa fase de peregrinação do povo hebreu rumo à região da Palestina. Durante esse período, de acordo com a narrativa bíblica, os hebreus empreenderam diversas lutas que restabeleceram a hegemonia hebraica da região palestina. Josué, o sucessor do líder Moisés, foi responsável por dividir os antigos clãs em 12 tribos distintas. O contato com os povos vizinhos influenciou os costumes e as tradições hebraicas.
Para evitar a desunião religiosa, a política do povo hebreu, né, o sistema de organização política dos hebreus, foi posteriormente sucedido pelos juízes, que controlavam as questões militares e religiosas daquele povo. Entre os principais juízes estavam Jetfé, né, Gedeão, Sansão e Samuel. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, o processo de centralização política dos hebreus chegou ao seu ápice, né, com a instituição de um governo monárquico. Essa passagem bíblica, né, chamada de Êxodo, narra a fuga, né, do povo hebreu da escravidão no Egito. Né? Moisés é a figura central hebraica, né, que lidera esse povo, né, na sua fuga. A data do episódio do Êxodo, 1250 a.C., não é tão questionada, mas já o faraó Ramsés II, né, seu governante do Egito da época, né, da fuga, há fortes controvérsias entre os historiadores. A gente observa aí na imagem, né, uma estátua, né, Moisés e os seus 10 mandamentos, de Michelangelo. Essa obra está lá na Basílica de São Pietro, né, em Roma. O período da monarquia. O último juiz hebreu teria sido Samuel, que no final do século XI a.C. decidiu inaugurar a monarquia hebraica. A explicação para o surgimento da monarquia está relacionada com o enfraquecimento de assírios e egípcios. O enfraquecimento desses povos permitiu que outros povos se colocassem como ameaça aos hebreus, né? Como os amonitas, os moabitas, além dos filisteus. Surgiu dessa forma a necessidade de uma liderança forte e a monarquia, com a nomeação de um rei, né, foi a saída encontrada para garantir a proteção do povo hebreu. A monarquia hebraica, né, teria 3 grandes reis. O primeiro, Saul, né, de 1130 a 1110 a.C., Davi, né, de 1110 a 970 a.C., e Salomão, de 770 a.C. a 930. Os destaques da monarquia hebraica são as conquistas militares realizadas por Saul, embora a grande conquista militar dos hebreus tenha sido realizada no reinado de Davi. Por volta do ano de 1000 a.C., né, a cidade de Jebus, capital dos Jebuseus, foi conquistada e renomeada, né, como Ir-Davi. Não se sabe se a conquista de Jebus deu-se por meio de uma campanha militar ou por meio de um golpe palaciano. Atualmente a gente conhece essa cidade como Jerusalém. Davi foi quem idealizou o Templo de Jerusalém, que seria um lugar sagrado para os hebreus. Mas quem realizou a construção desse templo, né, foi o rei Salomão. O reinado de Salomão é considerado um período de prosperidade para os hebreus, uma vez que eles gozavam de um comércio próspero, né, e uma grande segurança que era garantida pelos seus exércitos. A gente tem aí um mapa, né, da região dos reinos de Judá e Israel. Em 722 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel. Em 586 a.C., foi a vez de Judá ser conquistada pelos babilônicos. Os hebreus retornaram a Canaã somente em 539 a.C., quando os persas, né, derrotaram os babilônicos. A gente tem aí o mapa, né, do reino de Judá e Israel nos séculos 11 até 722 a.C. Outro movimento importante foi a diáspora. Depois do reinado de Salomão, né, o reino de Israel acaba se enfraquecendo e dividido em 2 reinos, Judá e Israel, como a gente viu no mapa, que foi conquistado por uma sucessão de povos, os assírios, os caldeus, persas, macedônios e, por fim, né, os romanos, lá na expansão do Império Romano até o Oriente. A conquista pelos caldeus, por exemplo, resultou na primeira destruição do templo e na escravização dos hebreus na Babilônia. A segunda destruição do templo aconteceu durante o domínio romano, né, uma vez que os hebreus nunca aceitaram a presença romana e constantemente se rebelavam. A procura pela independência dos hebreus teria sido um dos grandes assuntos da Palestina durante os tempos de Jesus. E acreditava-se que a sua tradição foi pelo fato de que ele não quis aderir a uma revolta contra os romanos. Os conflitos contra os romanos transformaram-se em guerras conhecidas como guerras romano-judaicas. O Templo de Jerusalém passou pela sua segunda destruição em 70 d.C. E a repressão romana contra os judeus na Palestina foi tão grande que os hebreus começaram a fugir da região. Essa fuga recebeu o nome de diáspora.
Então, a gente observa, né, que houve um segundo processo, né, de migração, né, que foi repelindo, né, os hebreus ali da região da Palestina, da onde eles só viriam a retornar depois de 1945, né, com a criação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, né, e a criação ali da ONU, né, que deu suporte a esse território novamente ser criado para a residência do povo hebreu. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Entre as principais características da civilização hebraica, merecem destaque especial. Letra A religião politeísta em que as figuras mitológicas de Abraão, Isaque e Jacó formavam a tríade divina. Letra B, a criação de uma federação de cidades autônomas e independentes, cidades-estados, controladas por uma elite mercantil. Letra C, a criação de um alfabeto aramaico que seria incorporado e aperfeiçoado pelos egípcios, tornando-se conhecido como a escrita hieroglífica. Letra D, a práticas religiosas caracterizadas pela crença na existência de um único Deus, o monoteísmo, e no messianismo, pois acreditavam na vinda de um Messias libertador do povo hebreu. E letra E, as inovações tecnológicas desenvolvidas na agricultura, possibilitando o grande crescimento da produtividade agrícola na região palestina. Vamos lá, pensando um pouco na resposta. A resposta correta é a letra D, né? As práticas religiosas caracterizadas pela crença na existência de um único Deus, que seria o monoteísmo, né? E no messianismo, pois acreditavam na vinda, né, de um Messias libertador. Os hebreus se destacam nesse quesito por ser o primeiro povo, né, conhecido na antiguidade como sendo monoteísta, ou seja, cultuantes de um só Deus, um único Deus. Vamos lá, mais uma questão? Assinale a alternativa que se refere ao primeiro patriarca dos hebreus. Letra A, Moisés. Letra B, Sansão. Letra C, Judá-Sentafi. Letra D, Saul. Ou letra E, Abraão. Pensando um pouquinho na resposta. A resposta correta é a letra E, Abraão, né, considerado o primeiro patriarca dos hebreus. A questão da narrativa bíblica, né, a questão do êxodo, do cativeiro no Egito, da libertação, a Tábua da Aliança, os 10 mandamentos, ela é questionada, né? No entanto, algumas correntes historiográficas consideram ali a Bíblia como uma fonte histórica, né? Principalmente como narrativas, né, do mito fundador, né? Narrativas que são consideradas pertinentes, né? Claro, alguns fatos são constantemente, né, refutados, né? Alguns são confirmados, né, por descobertas arqueológicas na região. Mas, de qualquer forma, né, serve como um aparato, né, para entender um pouco mais a história desse povo. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!